nós vamos falar do acolhimento na escola e o desenvolvimento das competências socioemocionais. E como isso é importante para nós, educadores, que no momento pós-pandêmico, temos que acolher todas essas situações e os profissionais de educação e também os nossos alunos. Nós teremos uma pessoa muito incrível para falar desse assunto conosco. É uma pessoa que estudou muito pouco. Vamos lá. Primeiro, o nome dele é bem diferente. Eduardo Chiniachik. É palestrante. Matou a pau. Matei. Gostou? Bate aqui. Eu passei a semana inteira ensaiando. Fiquei repetindo, subindo e repetindo. Ai, meu Deus, não deixa eu errar. Tá vendo? É palestrante internacional, mentor, escritor, consultor organizacional, especialista em comunicação verbal e não verbal e no desenvolvimento das competências socioemocionais e de liderança. Neuropsicólogo e mestre em liderança educadora. Eduardo já formou milhares de pessoas, desenvolvendo o poder pessoal através da expansão das competências de liderança, comunicação e inovação para criar novas realidades e resultados de sucesso e gerar realização pessoal e profissional. Especializou-se no estudo dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano, com os profissionais mais renomados nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia. Colabora periodicamente com artigos para os mais importantes veículos de comunicação do país. É autor dos livros Viva Como Você Quer Viver. A vida é um milagre. Transforme seus sonhos em vida e o poder do carisma. Detalhe, esqueceram de colocar aqui, Vanelli, que ele dança um pagode incrível. Nossa. Fala baixo que depois vocês vão ver. Detalhe, esqueceram de falar também aqui que ele sobe nas cadeiras durante a palestra. São detalhes importantes que eu acho que tem que ter no acolhimento. Gente, nós estamos com uma pessoa incrível que vai nos falar nessa manhã. Seja bem-vindo ao fórum, ao maior fórum educacional do Brasil. Uma salva de palmas. Gratidão, 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 gratidão. Gratidão, amada. Maravilhoso dia. Você percebe que a gente vai falar de um tema super importante, acolhimento, mas eu quero só lembrar você de uma coisa: o seu cérebro não é programado para inovar, para mudar. O seu cérebro é feito para repetir padrão. Eu acabei de falar, maravilhoso dia, e o seu cérebro fez assim. E ele não identificou qual era o padrão. Mas quando eu dou um padrão que o seu cérebro reconhece, ele responde rápido. Bom dia, gente. Você percebe que eu ofereci muito menos, mas o seu cérebro aceitou. Eu ofereci mais, mas o seu cérebro não aceitou. A gente fala de felicidade, mas o cérebro vai identificar sofrimento, abandono, tristeza. A gente fala de riqueza, mas o cérebro vai falar de escassez, pobreza. E aí é incrível, porque muitas vezes a vida está oferecendo muito mais. Mas o meu cérebro ele está preso demais a alguns padrões. E por incrível que pareça, eu estou vindo emocionado, bom, primeiro, por essa apresentação maravilhosa da Fran, mas ontem eu tive uma experiência. Ontem eu estava conversando com educadores em São Luís e estava falando de uma coisa que é assim, sabe o que é que faz com que um ser humano, ele perca a característica única de ser humano? São 3 experiências. A experiência do desamor. E quando essa experiência do desamor entra, a criança ela começa a desenvolver a sua cognição. Quem eu sou não é importante. E ela começa a achar que quem é importante são os outros. E aí ela começa a agradar.
e ficar com medo de não corresponder à expectativa. E aí ela cresce com medo de dizer não, de dar limites. E aí ela vai sendo sistematicamente ela vai perdendo a referência afetiva de quem ela é. Ela tem que agradar o mundo, mas ela não se agrada, ela não se ama, ela não se respeita, ela não se valoriza. Aí a gente vai falar de autoestima. Nossa Senhora, é importante que a gente tenha profissionais com uma autoestima lá em cima. Mas as experiências de desamor, né? Quando a gente fala de assédio moral, é incrível porque nessa experiência de pandemia, as escolas voltaram cheias de assédios morais, assédios sexuais, e a gente fala assim, quem era para ter uma experiência de amor, se tornou predador. E me veio um conceito que é assim, nós somos cidadãos modernos, selvagens afetivos. E a gente começa a perceber, ontem, eu estava com alunos do ensino médio, e eu falei assim, sabe quando a gente consegue reconhecer a primeira experiência? Como que é jovens que estão se sentindo sem importância, que não são importantes. E eles não se sentem únicos, eles não se sentem especiais. A segunda experiência, desamparo. E socialmente nós estamos vivendo esse contexto. Mãe e pai socialmente estão sendo obrigados a sair de casa. E os seus filhos estão tendo uma experiência de desamparo. Eu estava com uma querida amiga ontem, ela estava falando assim, sabe, a minha filha, hoje, ela traz traços de uma jovem que tem essa sensação de desamparo. A sensação de desamparo desenvolve uma cognição numa criança que é assim, ela pede proteção e não recebe, ela pede segurança e não recebe. E aí ela começa a desenvolver uma cognição. Não adianta pedir, porque eu não vou receber. Não adianta pedir, porque eu não vou receber. E eu tenho que aprender o quê? A me virar sozinho. Eu tenho que aprender o quê? A ser só. E acho que vocês conhecem pessoas profissionais que trabalham com você, que têm uma dificuldade incrível de pedir ajuda. Né? Elas são fortes, elas carregam o mundo, elas cuidam de todo mundo, elas cuidam da felicidade geral da nação, mas elas se abandonam. Né? Sistematicamente elas vão se abandonando. E aí a gente vai olhando por quê? Por que que uma criança chega num estágio que ela se mata? Por que que um adolescente chega num estágio que ela se mata? Porque ela vai fazer uma atitude. Emocionalmente, ela faz uma atitude que é assim, ela vai se auto-excluindo das... Sabe, é incrível, porque às vezes a gente vai ver isso também aqui. Sabe aquela coisa, tipo assim, eu encontro pessoas novas, e eu tenho uma oportunidade de conhecer gente diferente, gente muito legal, e aí ela faz assim. E ela começa a alimentar uma sensação de inadequação, de não se expor, de não se mostrar, e aí ela vai ficando sozinha. E ela se autoimpõe à solidão. Tem muitos jovens que estão vivendo exatamente o auge, o ápice de uma solidão absurda que vai fazendo eles perderem sentido e significado. Até o momento em que eles decidem que quando se associa à experiência de desamor, quem eu sou não é importante, a minha vida não tem sentido, que elas fazem o ato mais desamoroso que elas podem fazer, contra si mesmo, tirar a vida. E aí a gente olha e você fala assim, é incrível, porque sistematicamente a gente está falando só de duas experiências. A terceira experiência, desvalorização. Sabe quando uma criança, é incrível porque essa é a experiência humana. A criança, ela está engatinhando, e aí o adulto faz o quê? Coloca ela de pé. Ela começa a ter uma sensação do quê? De instabilidade. Aí você fala assim, nossa, instabilidade. Ela começa a ficar de pé, e começa a dar uns passos, começa a puxar ela para andar. Novamente a sensação de instabilidade. Ela está andando, já começa a querer correr. E aí parece que tem sempre alguma coisa que ela ainda não é boa o bastante. E a mentalidade dessa criança por mais que eu faça, nunca é bom o bastante. Nunca é bom o bastante. E aí a gente começa a ver uma coisa que é assim, 3 experiências. E é incrível que nessa pandemia, as crianças voltaram exatamente com o quê?
se sentindo desamadas, desamparadas e desvalorizadas. Tem uma experiência que se tornou mais forte e emblemática. Crianças que entraram no primeiro ano, na primeira série, estão na terceira. E elas têm uma sensação de inadequação incrível quando você dá um texto e ela não sabe ler. É aquela sensação que a minha mãe falou para mim. A minha mãe morreu analfabeta. E ela dizia, filho, a sensação de inadequação de você olhar para um ônibus e não saber ler o que está escrito lá. Essa sensação que a minha mãe descreveu é a sensação que muitas crianças estão tendo hoje. Inadequação, se sentindo inadequadas de ir para a sala de aula. Por quê? Porque a segunda sensação, ela traz o segundo medo. O medo de ficar sozinha. E aí, sabe quando você vai ver que tem gente que diz assim, não, eu já sei ler, eu já sei ler, já sei ler, já sei ler. Não sabe. Mas aí ela vai ficar morrendo de medo de que as pessoas descubram que ela não é tudo isso. Então, quando a gente vai falando, nossa, eu já saí falando um monte de coisa. Você dá uma baixadinha para mim no áudio? É isso. Oba! E é por isso que quando a gente fala de a experiência do acolhimento, você abaixa mais o áudio. Isso, está bem alto. Isso. No te pedimos más de lo que puedas dar. E é incrível, porque a gente está falando de uma coisa que é assim, a experiência humana, ela fala exatamente da experiência do amor, do amparo e da valorização. Isso é a grandiosidade da experiência humana. Sempre que a gente estiver falando assim, quando é que você se distanciou de você? Quando é que você se distanciou de alguém? Quando é que você se distanciou da vida? Você vai perceber que tem uma experiência de desamor, tem uma experiência de solidão, de desamparo, e tem uma experiência de desvalorização. E é incrível, né, porque a gente está falando de acolhimento, desenvolvimento das competências socioemocionais. E quando a gente estiver falando disso, você vai ver que a gente vai falar desses 4 grupos. Nós estamos falando de gestores que, como a Fran estava falando, você conhece alguém que é acordado, porque parece que o tempo todo ele tem uma... Sabe aquela referência daquele carneiro do Capricórnio, que está lá em cima daquela pedra, daquela montanha, e só tem lugar para um? Essa é a referência antiga de liderança, e que muitas vezes a gente diz o quê? Parece que o gestor está sozinho, e ele é o quê? E é esse momento que é tão importante que a gente possa ter uma estrutura de acolhimento para esse gestor. Mas a gente fala de professor. Eu me lembro que, quando eu conversava com o Paulo Freire, a gente brincava muito sobre essa coisa, né? Assim, quando o professor está mal e ele entra dentro da sala de aula, o que rola lá dentro é o quê? A pedagogia do oprimido. Porque ele vai fazer com que cada criança se sinta tão mal quanto ele está se sentindo. E assim, o ponto é, nas últimas capacitações, quais são os programas que nós desenvolvemos para fortalecer as competências socioemocionais para a vida do educador? Isso significa que ele tem problema no casamento, ele tem problema com os filhos, e muitas vezes ele não tem recursos internos para lidar com tudo isso. Isso significa que quando ele não desenvolveu as competências socioemocionais, e ele volta para dentro da escola, e ele não é mais solução. Ele é só mais um problema dentro da escola. Aí a gente fala assim, eu estava com uma gestora, e eu estava perguntando para ela, assim, como as experiências que nós, estrategicamente, preparamos para os pais se sentirem acolhidos dentro da escola? E é incrível, porque não existe uma estratégia de dizer assim, vamos acolher a família. Essa pandemia serviu para a gente aprender isso. Assim, pais que estavam desempregados, que perderam o emprego, que não tinha, e a gente começou a considerar que essas pessoas
precisavam ser acolhidas também. E a gente olha e fala assim, isso é acolhimento. A gente está falando do que? Acolher a família. Por quê? Porque antes de nós querermos que elas nos ajudem, é legal a gente perguntar, uma família que está se sentindo desamada, desamparada e desvalorizada, ela precisa ser fortalecida para que ela seja parceiro nosso, dentro da educação. E aí a gente vai ver que muitos pais, quando vão para a reunião dentro da escola, eles se sentem o quê? Medo de não corresponder, de tomar uma dura, né, porque o seu filho não teve bom desempenho, e aí ele... Aquela sensação de inadequação, e aquela sensação de que não vai dar conta. Não vai dar conta de fazer o projeto mais importante, fazer com que o filho dele, a filha dele, seja exatamente tudo aquilo que ele sonhou. Então, quando a gente olha, você diz, sem falar o quê? Parece que a última coisa nessa fila fala dos alunos. E a gente vai ver exatamente que tem momentos que a escola já não é mais escola, é um hospital. É um hospital da alma. Parece que as experiências de desamor chegam exatamente lá. E sabe o que acontece? O medo que surge da experiência do desamor é o medo da rejeição, de não ser aceito. E eu costumo dizer assim, um jeito fantástico de você nunca ser rejeitado é rejeitar primeiro. Né? Você rejeita. Então, assim, não tem crianças que ficam fazendo de tudo para serem rejeitadas? É incrível, mas tem, e parece que tem jovens que o tempo todo fica sempre numa postura de quem está rejeitando. A melhor forma de você nunca ser abandonado é pular fora do barco antes, não é? E a gente olha e você diz, E a gente olha e você diz, e tem gente que aprendeu que a melhor forma de você nunca ser desqualificado é desqualificar antes. Sabe os criticões? Então, quando a gente vai olhando isso, a gente vai vendo que essas experiências, elas são visíveis no pátio da escola. Né? Quando a gente olha, parece que está acontecendo um monte, e aí você vê algumas crianças sozinhas. E aí a gente diz assim, quais são essas experiências? E aí a gente vai olhando que lá atrás, a gente falava dos 4 pilares da educação. E aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer. E é incrível, porque hoje eu estava falando, aliás, hoje eu fui super acolhido com o Zé Pacheco aqui hoje, e o Zé Pacheco estava falando uma coisa que assim, precisamos rever, assim, a nossa forma de fazer. A pergunta é, como é que a gente vai fazer com que, gestores, professores, família, alunos, aprendam a ser? E essa é a pergunta que quando eu mostro esse vídeo aqui, ela fala de uma coisa, de uma entrega, de uma doação, em ser alguma coisa que é mais. Às vezes a gente fala assim, lembra, acho que muitos de vocês ouviram essa frase de Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Se eu quero que alguém se sinta amado, seja esse amor. Se eu quero que alguém se sinta amparado, seja esse amparo. Se a gente quer que alguém se sinta valorizado, seja exatamente tudo isso. E a pergunta é, mas quando eu estou me sentindo desse jeito? Quando eu estou me sentindo desamado? E nesse período esse período de pandemia, foi a frase que eu mais disse para as pessoas. Se dê o amor que você está esperando que alguém dê para você. Seja a primeira pessoa a se dar o valor que você está esperando que alguém diga. Sabe assim, o quanto você é especial. Assim, seja a primeira pessoa a fazer isso. Mas isso é um desafio. Então, deixa eu só pedir uma coisinha bem simples, né? Que muitos de vocês estão chegando hoje, chegaram ontem, já viram Carlinhos Jesus, meu concorrente direto, assim, meu concorrente direto, e Ana Botafogo, que é uma lady.
Deixa eu pedir para você uma coisa bem simples. Permita dizer essa frase para as pessoas que estão do seu lado, ou à frente ou atrás. Eu mereço ser feliz e você também. Olhando nos olhos dessa pessoa e dê o melhor abraço que essa pessoa já recebeu na vida. Isso, o melhor abraço que essa pessoa já recebeu na vida. Joia. Legal. Agora, você percebe que a gente fala assim, nossa, eu adotei algumas escolas no Brasil e eu tenho uma coisa que eu brinco com os meus garotos, que eu digo assim, uma coisa é você dizer assim, troca um abraço. É incrível, porque a gente vai fazer o quê? O mesmo padrão. Então, né? Aí, quando eu falo assim, esse foi o melhor abraço que a Janaína já recebeu na vida? A pergunta é, não. Com certeza a Janaína já recebeu coisa melhor na vida, não é? E a Janaína merece coisa melhor na vida do que um abraço padrão, não é? Sabe quando a gente fala assim, abraço padrão? O meu cérebro vai dizer, esse foi o melhor que eu já fiz. E quando a gente fala assim, sai fora do padrão, você percebe que a gente está falando de uma coisa, deixa eu fazer bagunça, a gente está falando de uma coisa que é o quê? Dê você, o melhor presente que você pode dar para alguém é você. Não é o padrão que você está seguindo, mas é exatamente o quê? Sabe quando eu paro para conversar com pais, e eu digo assim, você já olhou nos olhos do seu filho hoje? E aí, eles dizem assim, não. Mas eu abracei ele. Eu falei assim, muito provavelmente você ligou o piloto automático e fez o que a maioria das pessoas fazem. Entregou a coisa mais importante para o piloto automático, a vida. Sabe quando a gente fala assim, a minha vida entrou num piloto automático. E aí, às vezes a pergunta é, o que você fazia 10 anos atrás que te dava muito prazer? Eu vou dizer para você, muito provavelmente você parou de fazer. Por quê? Porque o teu automático encheu o teu tempo de coisas sem sentido e sem significado. Não são importantes, são. Mas se você estivesse hoje com uma doença muito grave, a primeira coisa que você faria pararia tudo isso. Não é? E essa é uma das coisas que a gente fala assim, o que é que tem sentido? O que é que tem significado para você? Porque muitas vezes a gente vai fazendo exatamente isso. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Ele é animal, como diriam os meus garotos. Olha só como que a gente socializa crianças. Como que a gente liga a pedagogia do oprimido. Você aumenta um pouquinho o áudio agora do vídeo?
Observe que um olhar gera uma experiência. Qual é o melhor presente que a gente pode dar para alguém? A nós mesmos. A nossa ousadia, a nossa criatividade, a nossa inovação. Ontem eu saí assim, indignado, emocionado, da experiência com os adolescentes. Essa escola implementou um programa de educação emocional que, no meu olhar, não funciona. Imagina agora se ontem o Carlinhos Jesus tivesse dito para você: gente, sobe aqui no palco para dançar comigo. Você vai ver que tem 3 sensações que vai fazer com que em algum momento a gente deixe de ser quem nós somos. A sensação de rejeição. Sabe assim, não vou corresponder à expectativa de todo mundo. Sabe assim, você é um fiasco. A segunda sensação é a sensação de inadequação. A terceira sensação é a sensação de incapacidade. E é incrível, porque são sensações. E tem pessoas que você conhece que são talentosos, brilhantes, mas se sente uma farsa. Né? Em algum momento alguém vai descobrir que eu não sou nada disso. E quando eu estava estudando, eu descobri que tem 2 pessoas incríveis que eu amo de paixão, que vivem exatamente essa síndrome do farsante. Tom Hanks e Meryl Streep. E Penélope Cruz. A Penélope Cruz, ela dizia o seguinte, assim, primeiro dia de gravação, ela ficava com medo que o diretor botasse ela para fora do estúdio. Né? Penélope Cruz, você imagina, né? Ela com medo de ser rejeitada pelo diretor no primeiro dia. O Tom Hanks dizia o seguinte, sabe assim, de que ele passava a noite inteira ensaiando, repetindo, decorando a fala, por medo de não fazer a fala do jeito que o diretor esperava. A Meryl Streep dizia o seguinte, que ela simplesmente ficava afônica nas primeiras vezes. E essa era uma afonia extremamente emocional. E a gente olha e se diz assim, sensações. Como que você trabalha sensação com teoria? Se eu não estiver trabalhando hoje, aquilo que faz com que essas sensações ganhem tanto poder na vida de um jovem, ele simplesmente não tem vida. As escolas que eu adotei, nós temos um programa. Durante 5 dias, esses garotos vão trabalhar as emoções.
Em 42 anos trabalhando com gente, eu nunca tinha visto tanta dor e tanto sofrimento em garotos de 16 a 17 anos. Sabe assim, eu já tinha visto adultos chorando, mas jovem que começava a chorar e ia se encostando na parede, escorrendo para o chão e deitando e chorando. E aí a gente olha e se diz o quê? Nesse dia eu entendi por que era importante eu acolher aqueles garotos. Por quê? Porque a sensação de desamparo era forte demais. E a gente vai ver que toda vez, e essa é uma regra, tá, gente? Uma regra emocional. Um beijo é melhor do que um tapa. Concordam comigo? Mas um tapa é melhor do que nada. Há alguns anos eu estava atendendo uma garota e ela falou assim, meu pai nunca me amou. Nunca, Mas quando você abraçava ele, ele nunca me tocou. Ele nunca me tocou, nunca me beijou, nunca me abraçou, nunca. Aí ela vira e diz assim, nem para me bater, ele usava a mão. Ele me dava chinelada. Eu nunca senti o contato do meu pai. Você percebe quando a gente fala assim, contato é a experiência do afeto, a experiência do acolhimento. Mas contato é a experiência da proximidade, o olhar. Acho que a gente sabe que a gente se apaixona por uma pessoa pelo quê? Pelo olhar. A gente olha e diz assim, esse é contato. E a gente vai chegando, vai vendo. E é incrível como sistematicamente nós nos tornamos não humanos. Nós nos tornamos pessoas que perderam o tato, a presença, o olhar, e a gente começa a fazer o quê? A gente usa palavras, mas às vezes a gente se esquece de usar essas palavras que vão fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, por isso, quando eu falo essa coisa, de quais são essas competências socioemocionais? Putz, hoje a gente precisa trabalhar. Se a gente quer realmente colocar os pilares da Unesco dentro da nossa educação, a gente precisa fazer uma coisa. Para aprender a ser, a gente vai ter que ensinar o que? As competências pessoais. Como é que você... Eu brinco isso com os garotos. Se você estivesse dizendo assim, eu sou o cara, o que esse cara tem de característica? O cara bota fé nele, acredita, autoconfiança. Esse cara, ele é o cara que se valoriza. Sabe assim, aquela coisa? Mas esse cara, eu costumo dizer assim, é o cara que não vai deixar o medo tomar decisão. É o cara que vai fazer com que os seus medos estejam a serviço dos seus propósitos. Isso é inteligência emocional. Eu não ensino inteligência emocional falando de inteligência emocional. Quer ver? Deixa eu só pedir uma coisa. Eu vou do final para o começo hoje, que a gente está bagunçando, já vamos bagunçar de vez. Só para eu saber, quem que dança forró aqui? Ótimo, maravilha. Zé Pacheco, por favor, você também, né? Isso. É o seguinte, quando eu estou na Europa, quando eu estou fora do Brasil, o pessoal me pergunta muito da cultura, né? Como é que é? Aí eu falo assim, olha, tem danças variadas no Brasil, mas a mais fácil de todas é forró. Aí eu quero falar, não, forró é a mais simples. Forró é a mais simples de todas. Aí eu falei assim, não, leva muito tempo. Eu falei, 2 minutos. 2 minutos para você aprender forró. Você quer aprender, quem não sabe, que você quer aprender agora, em 2 minutos forró? Ótimo. É o seguinte, para você dançar forró, você tem que fazer uma coisa, e essa regra é rígida. Você não pode mexer o tronco, você só pode mexer o quadril. Se mexer o tronco, está fora. Isso, já sai fora da brincadeira. Isso, é só isso. Não adianta fazer... Não, é assim, só isso aqui, Agora, só vou... Isso. Por favor, né? A Fran já é especialista. Mas assim, é o seguinte, olha só. Só isso, tá, gente? 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Isso.
Se pegou, já aprendeu a dançar forró. Agora vamos para a experiência avançada do forró. Você está aqui, ó, é 1, 1, 1, 1. Agora você vai fazer um passo à frente e um passo atrás, ó. 1, 1, 1, 1, 1. Você vê que o tronco não mexe, tá? Ó, 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 ó. Isso. Pegou esse, você já tem o diploma de forró avançado, tá? Calma, agora vem o seguinte. Isso. Fran, você me ajuda aqui assim. É o seguinte. Vamos ver que coisa louca, o forró do Lampião. Vem gente de toda parte, vê o show do Lambá. Joia. Você percebe que até gringo aprende a dançar forró. Agora eu vou pedir para você o quê? Isso é teoria, agora vem a prática, a prova, o exame para receber a certificação. Convide uma pessoa. Agora você vai ver o que é educação emocional. Você vai perceber que, rapidamente, a sua mente vai dizer assim: para quê? É incrível, deixa eu só contar para vocês assim. Tem pessoas que, quando eu estou nas escolas de negócio, o pessoal quer saber, tomada de decisão. Como é que eu tomo decisões na minha vida? Simples. 2/3 de uma tomada de decisão é sensorial. Se você tiver com frio na barriga, essa é a sensação de fundo da tomada de decisão. 1/3 é lógica. E essa lógica está fundamentada sobre o quê? A sensação. Você vai ver que você vai ter uma justificativa precisa, lógica, impecável do porquê você não vai fazer. Não é? Sabe o que é? Já sei, já dancei. Para quê? Não tenho que provar nada para ninguém. Não é assim? E aí, quando você está confiante, você fala, eita, estou com um friozinho na barriga, mas eu estou afim. Né? Aí você vai ver que você vai ter 1/3 dizendo assim, vai fundo, isso mesmo, aproveita, curte. Isso. Convide uma pessoa que está perto de você para dançar forró. Isso. Vamos ver que coisa louca, o forró do Lampião. Vem gente de toda parte. Joia, gente! Troca um abraço com essa pessoa. Joia! Muito bem, muito bem, muito bem. Super legal. Muito legal. Muito legal. Você percebe que quando a gente supera essa sensação, a sensação é de libertação. Então, quando a gente fala assim, como é a sensação quando você tem o domínio emocional? A sensação é que agora você tem autonomia sobre o seu pensar, o seu sentir, o seu agir. Então, quando a gente fala acolhimento, não é uma ideia, é uma prática. Então, por isso que quando a gente fala disso, eu quero só trazer para você uma coisa, e isso é assim, tem 3 antenas, nós temos 3 antenas, os olhos, ouvidos e as sensações. Essas 3 antenas são 3 formas que ao longo da vida a gente vai começar a dar muita intensidade na comunicação. Então, por exemplo, você já percebeu que tem pessoas que se vestem impecável? O brinco que combina com o cinto, que combina com a fivela, não é? E aí você fala assim, nossa, porque a comunicação primordial dela é aquilo que ela está vendo. Tem pessoas que precisam de informações precisas, assim, mas ela detesta
que você conte a história inteira. Sabe quando a pessoa começa assim, sabe o que é? Porque lá em 1910, quando meu avô chegou, nossa, a pessoa já vai ficando com urticária, sabe assim, tipo, conta a história, sintetiza, né? E tem pessoas que adoram se vestir com tecido confortável, sabe assim, roupas que parece que estão abraçando ela. E aí você fala assim, nossa, são roupas prazerosas. Tem gente que é importante as sensações. Isso significa o quê? Isso significa que são as portas de entrada de uma comunicação emocional. Tem pessoas que, se você fizer na escola, né, o profissional da educação do mês, ela vai se arrebentar para ter a foto dela lá, né, Zé? Isso. E tem gente que não vai estar nem aí. Tem gente que ama quando você para tudo e fala assim, essa profissional, ela é fantástica, ela é incrível. Sabe assim, ouvir isso é um bálsamo. E tem pessoas que precisam de uma emoção. Sabe aquela coisa? Todo mundo para, abraça, beija. Lembre sempre de uma coisa. Esses 3 sistemas, eles vão fazer uma coisa que é o seguinte. Tem pessoas que vão querer ver. Então, quando você está numa reunião, tem gente que você precisa mostrar para ela. Sabe assim, a gente brinca, né? Você quer que eu desenhe? Isso, precisa. Tem gente que você precisa desenhar, escrever, mostrar. Mas tem gente que precisa ouvir. E ela quer uma coisa que é contador de história. Eu odeio quando alguém pega o microfone e começa... Hoje nós vamos falar sobre a educação. Sabe aquele tom de voz que você fala assim, é monotônico, que é monótono. Né? Então você fala assim, não tem variação. Sabe quando você... Hoje nós vamos falar sobre educação, mas principalmente dentro de conceitos. Então, percebe que a gente vai sentindo que tem vibração e emoção? Isso. E tem gente que quer, sabe, a sensação, a experiência. Eu sempre digo que assim, às vezes tem gente que vai passar uma vida dizendo assim, eu nunca recebi. Ela não recebeu da forma que ela estava esperando receber. Ela pode estar recebendo de outras formas, mas não do jeito que ela quer. Então tem pais que querem que você fale para eles, tem pais que eles querem que você faça eles sentirem isso. Tem pais que eles precisam ver. Eu sempre sonhei em ouvir da minha mãe, eu te amo e você é especial. Mas a minha mãe era muito dura na queda, prática, assertiva, ela não parava para falar com a gente. E nós tínhamos um ritual que era o seguinte, eu ia para a casa dela, eu já sabia que ela estava fazendo comida, a minha mãe era uma cozinheira fantástica, e ela fazia um prato que eu amava, que era frango com batata e ervilhas. E aí... tinha um ritual assim, ela estava fazendo a comida, a gente comia, vinha a sessão elogio, depois da sessão elogio, vinha a sessão ladainha. Ai, porque eu estou com uma dor nas costas. Aí na outra semana, ai, porque eu estou com os pés inchados. Aí na outra semana, ai, porque eu estou com uma gastura. Depois da sessão ladainha, vinha a sessão dura. Porra, mãe, vai no médico, resolve essa parada. E eu saía da casa da minha mãe sempre com aquela sensação de, não rolou. Então, esse era o ritual. Aí, um dia, eu entro na casa da minha mãe, surpreendentemente, não estava na cozinha, estava tomando banho. Eu abro a geladeira, um pudim de leite condensado. Eu olho para o pudim olha para mim e pede uma colher. Pau mandado que eu sou, fui pegar a colher. Quando eu estava entregando a colher para o pudim, a minha mãe entra na cozinha e grita. Não! Eu falei, o que houve, mãe? O que foi? Seu irmão. Eu falei, o que tem? Não, seu irmão não chegou. Eu falei, mãe, eu estou aqui num papo reto com o pudim, né? E você está falando do meu irmão.
não abre o pudim, porque o maninho é o Gilberto. Tem o Roberto, tem o Gilberto, que é o maninho, a Roseli e eu. Aí o maninho não chegou. Eu falei assim, não, é que ele gosta de abrir o pudim. Eu falei, eu também. Aí ela falou assim, filho, espera, né? Espera que ele gosta de abrir o pudim. Mas assim, ridículo, eu ali, né, pronto para atacá-lo, e minha mãe não me deixou abrir o pudim. Pela primeira vez, eu tinha percebido uma coisa, era muito fácil saber quem iria estar na casa da minha mãe. Bastava ver o que ela estava fazendo de comida. Se tivesse bife à milanesa, a gente brinca, o doutor, né, o Roberto estaria chegando. Se tivesse pudim de leite condensado, o queridinho, o Gilberto, o maninho, estaria chegando. Se tivesse camarão em casa, a gente sabia que a Roseli estaria chegando. E quando tinha frango com batata e ervilhas, era eu. Nesse dia, imagina você entrando num restaurante do seu melhor amigo, amiga, e você abre o cardápio e tem um prato com o seu nome. O que é que esse amigo está dizendo para você? Eu te amo e você é tão especial que você merece um prato com o seu nome. Nesse dia eu me dei conta de que aquilo que eu mais queria da minha mãe, ela sempre me deu. Mas não foi por aqui. Foi por aqui. Nesse dia eu entendi por que a minha mãe saía de Santos, ia para a República, pegava uma pilha de roupa suja, e eu falava, mãe, a empregada vem na segunda, deixa, amanhã ela está aqui. Aí ela falava assim, ai filho, a roupa tem que ficar cheirosa. Não, era só um outro jeito de dizer, eu te amo e você é especial. A minha mãe, já bem velhinha, ela foi morar num sítio e ela plantava milho e feijão. Quando tinha milho, era a velha do saco. Ela saía com um saco de espiga puxando pela rua e entrava no ônibus, ia para São Paulo, e aí, quando chegava em São Paulo, pegava o segundo ônibus para chegar em casa. Aquela sutileza de Boeing caindo. Eu falava para ela, mãe, porra, a gente ia aqui no supermercado e comprava, né? Aí a minha mãe, na infinita a paciência dela, ela dizia assim, filho, para fazer um curau gostoso ou uma canjiquinha, precisa de uma espiga nova. Era só um outro jeito dela dizer, eu te amo e você é especial. Eu estava dando uma aula no doutorado, e aí vira um garoto e diz assim, prof, eu estava contando essa história, e ele falou assim, prof, eu me dei conta de que o senhor me tirou a única certeza que eu tinha na vida. Ele falou assim, qual? Que meu pai me amava. Quando eu ia para a escola, lá no primário, o meu pai, quando eu saía, meu pai estava lá, na frente do carro, parado, onde eu pudesse vê-lo. E ele me via, entrava no carro, e a gente voltava em silêncio para casa. Isso foi no primário, no ginásio, no colegial, nas baladas, na faculdade. Ele sempre estava lá. E hoje eu estou me dando conta de uma coisa. Tem marinheiros que falam que graças a um farol, eles se orientaram na vida. Esse era o meu pai. Parece que ele estava sempre onde eu pudesse vê-lo. Você percebe que existem infinitas formas de dizer eu te amo e você é especial. E nem sempre essas formas é aquela que a gente espera. Às vezes alguém está fazendo uma comida e está dizendo isso. Às vezes alguém está lavando a roupa e está dizendo isso. Às vezes. Mas o ponto é que às vezes a gente não percebe. E a gente alimenta o quê? Uma experiência de desamor. Às vezes a gente alimenta uma experiência de desamparo. Né? Essa pessoa não está me valorizando. E às vezes é exatamente o contrário. Existem essas 3 formas de comunicação. Tem gente que vai fazer de tudo para você ver. E tem gente que vai fazer de tudo para você ouvir. Tem gente que vai fazer de tudo para você sentir. Acho que você tem pessoas que disseram para você,
eu te amo e você é especial, não do jeito que você esperava. Mas parece que, ao longo da vida, a gente vai aprendendo que, de um jeito diferente, eles diziam isso para a gente. Sempre que você tiver pessoas, sabe quando a gente fala assim, nossa, como que eu lido com pessoas difíceis, Edu? Isso, se torna especialista na comunicação visual, auditiva e sinestésica. E você vai perceber que tem gente que está querendo um abraço, e você está falando para ela. E tem pessoas que você está abraçando, mas ela quer ouvir você. Às vezes você está falando, mas ela quer que você mostre. Então a gente olha e diz, nossa, a pessoa é difícil, eu falo e ela não entende. Não, é que a gente está falando de um jeito para não entender. Então a mesma coisa, tem criança que quer sentir, ver e ouvir. O ponto é, o que é que a gente está fazendo com elas? E essa é uma das coisas que eu quero aproveitar esse tempinho para dizer uma coisa. Tem pessoas que falam muito de estresse. Eu sei que essa pandemia não trouxe estresse nenhum, né? Trouxe síndrome de burnout, trouxe um monte de coisa. Mas eu fui chamado no Hospital do Coração em São Paulo para a gente trabalhar com burnout, com os profissionais de saúde deles. E aí acontece uma coisa que é o seguinte, toda vez que você estiver pensando em estresse, estresse é igual ao que? Conflito. Teve um conflito. Por exemplo, quando a Fran estava falando, tocou o telefone, né, o coração já dá uma disparadinha, você fala assim, lá vem bucha. Né, assim, não é que, oba, que bom que você está em Brasília, que delícia. Né? Aí você vai ouvindo e até vai relaxando mais. Não, quando é bucha, você já vai, o coração para, você já fica tenso. Isso é estresse, tá, gente? E o que mais aconteceu nesse período de pandemia, mas eu só quero evidenciar esse período para estender isso para a vida inteira. Uma coisa que a gente fala assim, qual é a primeira fase? Tocou o telefone e alguém trouxe uma bucha para você. Você rapidamente pega, responde, resolve essa situação. Esse pontinho em azul, imagina que seja uma ponte. O carrinho passou pela ponte, está resolvido, voltou ao normal. Nada de ruim vai acontecer com você e com a sua vida. Fase da resistência. É quando a pessoa resiste em fazer o que precisa ser feito. É mais ou menos o seguinte, o carrinho quebra em cima da ponte. Isso é, tem um conflito que você está resistindo em resolver. Sabe aquela coisa que às vezes a gente diz assim, todo problema, ele tem uma solução muito simples. Porém, nem sempre eu estou aberto a resolvê-lo. E eu resisto. Quando eu resistir, você vai ver que tem sofrimento, dor e uma sensação de perda de controle da vida. Quando essa situação acontece, a ponte começa a fazer uma coisa que é a frase que muitos humanos dizem, eu aguento. Eu aguento, eu dou conta, eu seguro essa. Problema não é para você aguentar, problema é para ser resolvido. Sabe assim, não segura. Mas essa hora que vem aquela história, lembra? No desamor eu começo a ter dificuldade de dizer não, de dar limite. No desamparo eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Na desvalorização eu me cobro ser perfeito. E adivinha quais são os problemas para resolver conflitos? Tem uma hora que eu vou dizer assim, eu sou muito mais importante e eu preciso dizer assim, basta, chega, parou. Assim, dessa forma não. Sabe aquela coisa de dar limite, dizer não? Isso. Não engole sapo. Né? E aí parece que o carrinho vem o guincho e tira ele rapidinho de cima da ponte. Resolveu o conflito. Quando eu digo assim, Fran, me ajuda, pelo amor de Deus. É isso. E eu sei que a Fran vai me ajudar. Peça ajuda para quem realmente pode te dar. Tem gente que não tem condições de te ajudar. Não peça ajuda para essas pessoas. Né? Então, essa coisa, tenha sabedoria para quem? E a terceira coisa, acho que você conhece pessoas que se exigem e se cobram ser perfeitas.
e elas se esquecem de ser humanas. Nós somos humanos, nós não somos perfeitos. E aprendemos a cada vez a nos aprimorar e sermos melhores. A perfeição faz com que a pressão interna suba. Então, assim, quem está com pressão alta, hipertensão, é esse terceiro, tá? A pressão está maior dentro do que fora. E aí o que rola aqui? Aqui vai começar a acontecer uma coisa que assim, dor de cabeça, dor de garganta, aquela coisinha simples. Não, estou com uma gastura que eu não consigo mais comer aquele baconzinho, aquela feijoada, aquela rabada, já não está descendo. Isso. A gente começa a tirar os prazeres da vida. Tá? Você vai começar a perceber que o coração não funciona, começa a hipertensão. Nossa Senhora, isso. Significa só uma coisa. Quer voltar a ter saúde? Tira os carrinhos de cima da ponte. Assim, dá sequência, torna a sua vida mais leve. E aí você vai ver uma coisa que é o seguinte, essa é a fase, quando eu estou na Itália, eu trabalho com o Ministério da Saúde italiana desde 89. Nessa fase, é quando eu vou visitar os pacientes terminais. Os conflitos vão, sabe, os carrinhos vão se acumulando em cima da ponte. Tem um conflito que eu não resolvi, o segundo conflito que eu não resolvi, o terceiro, e aí sabe o que acontece? A ponte começa a quebrar. A minha energia vital começa a cair. Aí você fala assim, nossa, Du, peraí, só um pouquinho, como é que faz? Então vamos ver a dinâmica. Quando você está estressado, tem uma partezinha do seu cérebro chamada amígdala cerebral, que ela produz uma substância chamada glicocorticoide. E aí você fala assim, glicocorticoide, qual é a função dela? Ela vai até os teus órgãos, tira a energia dos teus órgãos e leva para os músculos. Então, você tem energia para ser um guerreiro, uma guerreira. Sabe assim, você vai fazer tudo que precisa ser feito, porque você tem energia. Já teve aquele diazinho que quando você deitou, o corpo continuava tremendo? Isso. Significa que você perdeu muita energia dos teus órgãos, mas você tinha muita energia nos músculos. Nós nos tornamos fazedores. Qual é o custo disso? Nós perdemos energia de vida. Isso significa o quê? Você vai ver que você vai parar de rir, você vai parar de abraçar, você vai parar de ter experiências afetivas, você vai parar de ter experiências de prazer, e quando você vai se dando conta, a vida está chata. E a gente diz o quê? Preciso fazer mais, preciso fazer mais. Se você quer recuperar tudo isso, a gente precisa recuperar a energia de vida. E significa o quê? Hoje, você já recarregou a sua bateria. Cada abraço que você dá, cada afeto que você recebe, cada sorriso, sabe aquele movimentinho de quando você começa a mexer o quadril, começa a mexer o corpo. Quando você começa a mexer o seu corpo, você vai começar a perceber que você está resgatando energia de vida. Você está devolvendo você para você mesmo. Nesse momento, você se tornou super poderosa, poderoso, não porque você se tornou sobrenatural, porque você se tornou humano, né? Você tem a grandiosidade da experiência humana. Ser você, vivendo exatamente você. Nesse momento, nós não temos mais limite. Nesse momento, nós podemos tudo. Mas lembre-se de uma coisa, tenha sabedoria. Conflitos, problemas vão chegar até o último dia da sua vida. E a minha mãe dizia o seguinte, Deus dá o desafio do tamanho do teu poder. Então, tenha sempre a sabedoria de lidar com eles e não acumular, e não deixar eles pendentes. Quando você estiver fazendo isso, você vai perceber que sobra tempo para você fazer coisas divertidas, prazerosas e que fazem você se sentir vivos. Então, que quando tiver um Carlinhos Jesus e um Ana Botafogo, dança junto. Sabe assim, o que é que vão pensar de mim? Essa é aquela frasezinha maravilhosa, dane-se. Sabe assim, não importa, importa é o que eu quero. Que eu sinto.
Lembra? Qual é o primeiro pensamento de uma criança que tem uma experiência de desamor? Quem eu sou não é importante. Qual é a primeira experiência de amor? Quem eu sou é muito importante. O que eu sinto é muito importante. E o que eu quero é mais importante ainda. Tá? Brasília tem uma noite maravilhosa. Vocês não fazem ideia como essa cidade é borbulhante e efervescente. O meu convite é, quando terminar aqui, vai viver. Vai viver. Tá? Gratidão. Oba. Gente, deixa eu só contar uma coisa para você. Tudo isso que eu estou falando para você sempre que eu entro numa escola, eu tenho uma sensação de olhar as minhas filhas. Eu tenho a sensação de olhar as minhas netas hoje. E eu não olho para o presente, eu olho para o futuro. O que essa criança pode se tornar? Tenha sempre presente que aquilo que você tem hoje para fazer com uma criança é exatamente futuro, destino. Deixa eu mostrar para vocês. Tem uma amiga que ela trabalha preparando candidatos em programas de tipo reality show. E esse é um programa chamado Fator X, tipo The Voice. Ela vira e diz assim, Du, tem um garoto que ele é um talento e vai ser um desperdício, porque nós vamos eliminá-lo essa semana. Diz assim, faz alguma coisa com ele? Eu estava lá, dá uma olhadinha nele. Você compraria um ingresso para assistir um show desse cara? Percebe? Às vezes a gente olha para uma criança e olha exatamente o desperdício que essa criança, esse adolescente, esse jovem, está fazendo com ele mesmo, com a vida dele. Às vezes a gente vai olhar isso num professor. Né? Você fala assim, puta, tem talento, mas talento demais. Né? Assim, putz, que desperdício, tem muita competência, mas putz, parece que coloca toda a energia dela para quê? Para não brilhar. Dá uma olhadinha, esse cara. Sabe essa coisa de olhe além das limitações que a própria pessoa se esforça para mostrar para o mundo? É incrível uma experiência que eu tive com um garoto. A gente estava lá em Paraisópolis, uma grande comunidade em São Paulo, e aí eu perguntei para as crianças, né? Qual é uma verdade que você não questiona? Aí o garoto virou para mim e falou assim, nasci pobre e vou morrer pobre. Sabe quando a gente dói o coração, quando você ouve algo que você diz assim, se ele acreditar verdadeiramente isso, é isso que vai acontecer com a vida dele. 6 meses depois eu estava passeando lá em Paraisópolis, na rua, e aí eu encontro com o garoto e ele vira assim, prof, entendi. Nasci pobre, vou morrer do jeito que eu quiser, não é assim? É. Graças ao quê? A você. Graças a um educador. Graças a alguém que vai convidar ele a se sentir de uma forma diferente. A ver o mundo de uma forma diferente. Acolha. Que essa experiência de acolher seja exatamente essa compreensão. A nossa mente não inova.
Esse é um ato de ousadia, de coragem e de consciência. Inovar, fazer diferente. É quando a gente vai romper com os padrões, que a minha mente vai ficar insistindo em dizer, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E quando o Pacheco subir aqui hoje, vocês vão ver que esse cara, o tempo todo, ele não diz que tem que ser desse jeito. Pode ser de tantas infinitas formas que você encontrar. Eu estava em Catanduva, eu vi o Marcelo ali fora, eu em Catanduva, em Votuporanga. E sabe qual é a pergunta que eu fiz para o pessoal? Bem simples para você também. Quem impede a sua cidade de ser referência para o mundo? O que impede a sua cidade de ser referência para a educação mundial? Você percebe que você vai chegar a uma conclusão. Os padrões mentais. As pessoas vão usar a mesma desculpa a vida inteira. Não dá, não dá, não dá. E eu costumo dizer, o ordinário são os padrões. O extraordinário é o humano. É quando o humano. E aí eu costumo dizer, Escola da Ponte não seria nada se não tivesse pessoas que pensavam grande. Reggio Emília não seria nada. É isso aí, não é? Sabe, Reggio Emília não seria nada se não tivesse pessoas que pensam grande. Sabe assim, e não tem vergonha de pensar grande. Assim, vocês vão perceber que pessoas que vão te convidar a ser ordinário, essa é a experiência social. Gente que vai te convidar a sempre agir e pensar da forma ordinária. Pense como todos. Nessa hora, seja extraordinário. Seja você, definindo como é que o mundo vai perceber você. Gratidão, gente. E parabéns por você estar aqui. Eba. Oba. Mais uma vez, tocou em nossas emoções, nas nossas vidas. E o acolhimento é uma atitude. E essa atitude, muitos nós, professores, gestores, temos a mania de achar que um belo café da manhã, no dia do professor, ou um jantar, já é um belo acolhimento. Mas o acolhimento é todos os dias, todas as manhãs, quando nós entramos na Secretaria de Educação, nas escolas, e estaremos, de forma direta, falando, compartilhando as nossas experiências e ouvindo as experiências daqueles que nos cercam. Como gestores, como secretários municipais de educação, técnico das secretarias, diretores de escolas que estão aqui e que hoje participam desse momento, eu chamo essa responsabilidade, primeiramente, para nós, desse acolher. E esse acolher não é algo mecânico, tem que ser algo muito natural, vivenciado dia a dia. Falar não só com os lábios, mas falar igual você falou aqui nessa manhã, com a alma. E quando a alma ficou tão cheia, transbordou pelos seus olhos. Isso é acolher, isso é amar. Quem pensar que amar é apenas uma frase, eu te amo, o amar, ele está alinhado ao acolhimento. É uma atitude. Eu escolho amar e eu escolho acolher. Eu decido como vai ser o dia com os meus profissionais na Secretaria de Educação. Eu decido como vai ser os dias quando eu recebo as ligações ou os áudios que o ônibus quebrou, que o professor faltou, que a merenda não deu e que ainda não chegou, o combustível o posto já cortou. Porque são nossas realidades, todas as manhãs, todos os meses. É nossa realidade. Muitas vezes o recurso não ser o suficiente para cobrir a folha e muitas vezes ter que escolher e permitir que os contratos fiquem depois. Porque se isso acontece só no Tocantins, eu declaro que lá acontece. Amapá também? Ótimo. Então, nós temos os mesmos
as mesmas dificuldades e os mesmos conflitos. Mas nós vamos escolher se o carro vai descer aquela ponte ou se o carro vai chegar no final. Quem é chamado para estar à frente de gestão de Secretaria de Educação? Eu costumo falar que, primeiro, ele tem que ter sangue nos olhos. O sangue tem que dar no meio da canela, mas desistir, jamais. Porque nós fomos chamados com um propósito de fazer uma educação pública melhor, através de nossas vidas. Você não dançou o pagode, mas o forró foi uma delícia. Vai ter alguma pergunta, Vanelli? Não? Creio que está... Se tiver alguma pergunta, vocês podem depois fazer para mim, que eu vou passar para ele. Você vai me dar seu WhatsApp? Eu quero encher ele de perguntas. Oba! Queridos, queridas, professores, secretários municipais de educação, técnico das secretarias, gestores, professores, porque é isso que nós somos aqui, professores. Todos nós estamos no mesmo nível. Ninguém aqui é melhor do que ninguém porque está aqui nesse palco. Pelo contrário, estamos no mesmo nível, na mesma luta e na mesma vontade de vencer e de fazer algo melhor pelo nosso país, pela minha cidade, lá em Piraquê, Tocantins, pela região norte do país. Nordeste, desculpa eu frisar a região norte, porque é a nossa região. Mas todos nós estamos aqui com um único objetivo: absorver conhecimento e executar lá na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. De nada vai adiantar uma linda palestra como essa, se eu não internalizar aí e continuar a chegar lá com o mesmo estresse, com a mesma raiva, com a mesma forma de agir. Então, muito obrigada, porque nós estamos no maior e melhor encontro educacional do Brasil! Agora, gostaria de entregar o certificado. Eu acertei de primeira, viu, gente? Vamos lá, ele até disse, parabéns, você acertou o meu nome correto. Eduardo Chiniachique! Parabéns. Aqui. Oba! Esse aqui é um certificado de milhões. Muito obrigada.